Seja com todos a paz do Senhor. Diga amém, tomem os vossos assentos, por favor. Bem-vindos por mais uma vez estarmos reunidos, louvando, glorificando a Deus e aprendendo melhor e mais acerca de nossos deveres para com o Senhor e os nossos deveres de uns para com os outros. Eu pensava que os irmãos iam dizer amém. Ainda chegou a hora, é isso mesmo. Os filhos de Deus é o tema do que nós estaremos falando durante algum tempo. Estava pensando há momentos que é sem dúvida um privilégio falar do Senhor Jesus, mas é nada menos ouvir falar de Jesus. Por isso, desde já eu peço que façam esse favor a si mesmo. Atenção. Procura não te incomodares com o que está ao teu lado. Se ouvires algum rumor, não tires o olhar da frente. Olha para a frente, olha para Jesus. Sabe, alguns de vocês, amados, fizeram um certo esforço para estar aqui. Eu já estou falando só com metade, compreendes? A outra metade está ocupada com as pessoas que estão se mexendo. Eu já não dei mais conselhos, fiquem exatamente à vontade. Mas ia dizendo que se nós não aproveitarmos, se nós não fizermos a diligência a compreender a palavra de Deus, não só quando nós ouvimos, quando nós lemos, a gente perde bastante. Eu estou falando sério com os irmãos. Às vezes eu falo com quem estamos, minha esposa, etc., estamos muito tempo juntos, e eu digo, uma pessoa normalmente vai ler a Bíblia à noite, quando já está mais para lá do que para cá. Já está cansado, não admira, lê aquilo quase como que um dever. Bom, antes de ler de qualquer maneira, eu conhecia muito bem uma pessoa que às vezes acordava, estava com a Bíblia em cima do peito, começava a ler, caía para trás e ficava com a Bíblia em cima do peito. Mas está bem, mas que isso não acontece às vezes todas, quando não souber uma palavra. Irmãos, eu vim falar sobre isso, eu vim pregar sobre isso, mas eu já estou adiantando. Quando não percebes, não sabes o que é uma palavra, não ponhas aquilo para o lado. Eu procuro saber, ou pergunta a alguém. Pronto, eu já fiz uma boa preparação para os irmãos. Os irmãos agora já vão proceder um tanto quanto melhor do que a última vez. A última vez foi boa, mas dessa vez vai ser melhor ainda. Eu sei quando os irmãos estão recebendo e quando não estão recebendo. Em vez de dizer a verdade aos irmãos, essa palavra chega aqui com algum trabalho e dedicação. Custa tanto vê-la sair pelas janelas fora. Os irmãos não levem a mal. Eu estou falando, irmão, para benefício da Igreja do Senhor que me está vendo. O título do nosso assunto de hoje é Os Filhos de Deus. Deixa-me ver a tua mão. Levanta isso até ao céu. Quem é que está aqui que é filho de Deus? Aleluia! Então, Senhor nosso Deus, glória ao teu nome. Te louvamos por esta oportunidade, Senhor, e entregamos esse tempo que temos consagrado a Ti, no Teu santo altar, Senhor. Unge com o Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha livre curso nesta reunião, Senhor, e onde quer que ela esteja chegando. Portanto, Senhor, me entrego a Ti e aos nossos queridos irmãos para nós recebermos o mais possível da Tua santa e bendita palavra. E os irmãos dizem amém, em nome de Jesus. Os irmãos, por favor, abram vossas Bíblias em primeira epístola de João, na primeira epístola de João. E mantenha as Bíblias abertas no seu colinho. Antes de a ler, eu tenho a minha Bíblia aberta também. Antes de a ler, eu vou conversar com os irmãos. Quando chegar lá, à leitura, os irmãos já têm a Bíblia aberta e tudo. A Bíblia fechada, os irmãos sabem o que quer dizer, não sabem. Bíblia fechada, Deus não fala. Bíblia aberta, Deus fala. Então, deixa a Bíblia aberta aí. Quem são os filhos de Deus? Pergunta. Resposta vem a seguir. Todos
E qualquer uma pessoa que crê em Jesus como seu próprio Salvador e segue a Jesus. Quem são os filhos de Deus? Os que creem em Cristo Jesus como seu Salvador e seguem a Jesus. Jesus disse: vinde após mim. Isto é, vocês que me sigam. Eu admiro muito os 4 evangelhos. Já digo porquê. Pelo facto de terem sido escritos por 2 apóstolos, Mateus e João, por um discípulo de Paulo chamado Marcos, e Lucas, que foi um médico grego que se converteu a Jesus com os apóstolos. Lucas não conhecia Jesus pessoalmente. Não. Por causa das datas em que viveram, os dois, Jesus já tinha ido para o céu quando ele se arrependeu, quando ele aceitou Jesus. Não só isso, até mesmo um irmão do Senhor Jesus, chamado Tiago, que veio a ser um personagem importante na igreja, não é chamado para aqui, mas eu tenho pondo isso aqui. Ele também converteu-se ao Senhor Jesus depois de tudo feito. Foram criados juntos. É maravilhoso, amados irmãos, muito maravilhoso, observar como Deus usou estes 4 homens, a saber, Mateus, João, Marcos e Lucas, tão diferentes um do outro. Tão diferentes um do outro. E começo logo a apertar o nó da gravata quando me dizem que nós somos todos iguais. Isso é um desejo da alma, mas tem paciência. Não há 2 pessoas iguais. Podes dar as voltinhas que tu estás neste mundo, quando chegares aqui está tudo no mesmo lugar. É maravilhoso observar como Deus usou estes 4 homens tão diferentes para escrever o que eles escreveram. O que foi que eles escreveram? Os únicos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Por esses homens tão diferentes um do outro, que escreveram os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para um certo senhor, parece que era rico, chamado Teófilo, e João escreveu para quem? Para a igreja. Veja lá a voltinha que eu já dei tão grande para chegar a esse ponto. João escreveu o que nós vamos ler para a igreja. Não foram todos judeus, preste atenção, não foram todos judeus os que escreveram, nem todos gentios. Ninguém do templo está envolvido aqui. Profundo, significativo. Ninguém do templo, nem levitas, nem escribas, nem sacerdotes, nem sumos sacerdotes, estão envolvidos aqui. Glória a Deus. A lei de Moisés passou. A lei é de Deus, mas também é conhecida na Bíblia como a lei de Moisés. A lei de Moisés passou para dar lugar à graça de Deus. Diga, graça de Deus. Aleluia. Não servimos mais a lei. A lei é boa. Foi Deus quem a fez. Mas ninguém a obedeceu, ninguém cumpriu a lei, não teve valor. Foi o mesmo que não teve. Toda a vida do Velho Testamento, Deus lutou com o povo de Israel por causa da lei. Nada serviu. Mas agora a graça serve. A graça é a graça. Somos salvos pela graça. Temos vida pela graça. Estaremos com Jesus no céu pela graça de Deus. Não é por fazer, é por crer no que Jesus Cristo fez por nós. A lei era assim. Era o que tu fizeres, viverás por ela. Mas agora, pela graça de Deus, não é crer no que Jesus já fez.
É maravilhoso fazer coisas para o bem da humanidade, do ser vizinho, etc, etc. Mas não faça isso para ser salvo. Só há um Salvador. E o nome dele é Jesus. Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando ele diz, a palavra de Deus diz o seu povo, não se refere ao povo de Israel, refere-se a Israel e ao seu povo, ao povo de Jesus. És povo de Deus, és filho de Deus, és povo de Deus, estás envolvido aqui. Glória a Deus. Vamos então ver o que o apóstolo João escreveu à igreja de Jesus. Então os irmãos já têm a Bíblia aberta em 1 João, capítulo 2, verso 28, que diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele. Todos os pronomes que aparecem aqui, ele e nele, é Jesus. Por alguma razão, a Bíblia não nasceu na língua portuguesa, por alguma razão não usam isso na Bíblia, têm as suas razões para isso. Verso 28 do princípio. Filhinhos, agora permaneçam nele, em Jesus, para que quando Jesus se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante de Jesus na sua vinda. Olha, quase posso dizer aos irmãos que eu não sabia isso. Está tudo marcado de vermelho aqui na minha Bíblia, mas eu quase que não sabia isso quando eu estava lendo isso, porque tive um toque do Senhor para falar do que eu estou falando. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele, Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele, Jesus, é justo, também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Jesus. Capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Eu tenho que ler isso. Os irmãos querem ler isto em voz alta comigo? Vamos ler o primeiro verso. Se não dá certo, não dá certo. Mas vamos ler tudo em voz alta. 3 verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Porque não conheceu a Jesus. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos, isto é, pois vamos ver a Jesus como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Até aqui, amados irmãos. Vamos então ver o que o apóstolo João escrever à igreja. Primeiro, por volta do primeiro século, quase no fim do século, talvez 80, 90, do primeiro século, a igreja estava passando por dificuldades enormes. O templo tinha sido totalmente destruído. Tal foi a destruição que Tito mandou pôr cargas de sal no lugar onde estava o templo, que nem erva crescia naquele lugar. A capital, Jerusalém, estava arrasada.
arrasada, toda destruída, dando isso lugar à diáspora. Ou seja, quando o povo se dispersou pelo mundo, quando o povo de Israel se dispersou pelo mundo, e eles começaram a voltar só no ano 1900 da nossa era. Nessa situação, é muito importante nós conhecermos uma situação onde a pessoa para o ajudar, de uma pessoa para conversar, é muito importante sabermos a situação onde aconteceu um tal acontecimento. Essa carta está sendo escrita para um povo que estava passando por estas circunstâncias. Seria bem diferente se o povo estivesse no seu apoio, se estivesse no seu melhor da vida, compreendem? É uma coisa é fazer um favor a uma pessoa quando ele está em extrema necessidade e outra coisa é fazer uma pessoa que quase não precisava daquilo. Mantenha isso na sua mente, isso é a base da compreensão do que estamos falando. Nessa situação que a igreja estava com tudo destruído, tudo a fugir de lá para fora, espalhando-se pelo mundo, João escreve essa carta. João é bem claro, bem ousado, atrevido, corajoso, e escreve essas cartas às igrejas. Eu digo cartas porque ele escreveu 3. Nós lemos nenhuma, mas há a segunda carta e a terceira carta de João. Muito bem. O que me cativou, aqui está a raiz da história. Os irmãos agora não tiram o olho de mim, não tiram o olho de mim. O que me cativou a dirigir a falar do que estou falando foi a palavra manifestar. Por vezes eu penso que as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, como que, compreende esse termo, como que escondem debaixo das palavras a verdadeira mensagem. Eu vou explicar o que estou falando, mas eu vou repetir o que acabei de dizer. Por vezes eu penso que as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada como que escondem debaixo das palavras a verdadeira mensagem. Se o leitor não procurar saber o significado das palavras que lê, a leitura não tem o seu próprio valor. Foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu estava lendo a Bíblia e deixa-me ver o que é essa palavra manifestar. Eu estava lendo essa passagem em casa, antes de ontem. E eu li a palavra manifestar, como eu já disse, os irmãos veem daí, está tudo marcado em vermelho. Mas eu nunca pensei nessa palavra. Eu nunca pensei em escrafinchar essa palavra. Eu sei o que é que essa palavra quer dizer. Eu sei o que é manifestar, é mostrar mais não sei o que. A gente sabe isso. Mas ouça, fique sintonizado. Foi isso, deixa-me ver o que é essa palavra manifestar. Foi o que eu disse a mim. E então eu procurei ver e vi bastante daqui. Essa palavra significa revelar, expor, declarar. Vejam os significados que está nessa palavra manifestar. Significa revelar, expor, declarar, publicar, dar-se a conhecer. Diga comigo, dar-se a conhecer. Diga comigo, olha para mim, dar-se a conhecer. É o que significa essa palavra, com todas as outras que eu já disse. É mostrar-se assim. Mas João, estás tudo zangado para aí, não sei para quê. Eu não estou zangado, eu estou excitado. Isso é maravilhoso, irmão. Jesus vai se mostrar assim um dia. Fica sintonizado. Vais ver com quem é que ele vai se manifestar. Vais ver com quem é que Jesus vai se manifestar. Atenda para o que dizes, atenda para o que fazes, bota sentido para onde vais. Porque tu és filho de Deus, filha de Deus, para não perderes o teu privilégio. Fico pensando, onde aprender? Eu também, porque eu gosto de me ver zangado, eu gosto de me ver falando assim.
Onde aprendeu o apóstolo João estas coisas? João era tão mansinho, encostava a cabecinha no ombrinho, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. João inclinava a cabeça assim contra o Senhor Jesus. Não lembra na Santa Ceia? É verdade, era amigo de Jesus. Salveiro era primo de Jesus. Com o apóstolo Paulo, tem que ler isso inteiro aos irmãos. Onde aprendeu o apóstolo João essas coisas? Aprender com o apóstolo Paulo aos pés de Gamaliel? Nunca. Não. Mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que estou falando são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, muitos parabéns. Isso é um prazer para mim, amados irmãos. Está falando por palavras que foram inspiradas, não a mim, mas a alguém. E nós agora estamos usando essas palavras para alimentar os filhos de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não me tenho colocado em lugar nenhum. Eu sou o mais baixinho, estou só trazendo as notícias. É como o correio, ou como o carteiro que traz a carta. A carta é muito importante, mas não é muito importante como isso. Mas se não traçar, não tem a carta. Vamos continuar. Eu vou ler para os irmãos o verso 1 e 2 do capítulo 3, fazendo de conta que não foi lido. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Ei, meu Deus, isso é uma coisa séria, irmão. Vejam, ponham atenção. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo como é grande o amor que o Pai, Deus, o Pai, nos concedeu, nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Quem é teu Pai? São filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não reconhece isso na gente. Não faz mal. Porque não conheceu a Jesus. Compreende? Porque não sabe, que não reconhece a Jesus, que não adora a Jesus. O que é que os magos fizeram? Meu Deus, deixa aguentar com o dedo aqui, mas isto está fervendo cá dentro. O que foi que os magos fizeram? Vieram tão longe, conseguiram o Senhor nos ajudar a chegar ao seu lugar. Ao cabo de 10 anos de Jesus ter nascido, os magos estão batendo à porta da casa onde Jesus estava. Jesus não estava com os animais mais, estava na casa. O que é que eles fizeram? Eles entraram, não adoraram Maria, não adoraram José, adoraram o Rei dos Reis que estava menino. Aleluia! Isso é estas palavras escondidas debaixo do que está escrito. É isso que quero que vocês compreendam. As palavras, eu não estou desfazendo as palavras da Bíblia, mas lembre-se que debaixo das palavras que a gente está lendo, está o que a gente não está lendo. Eles não adorarem a mais ninguém, senão ao menino Jesus. E quem adora a Jesus, aleluia, não vá para trás pelo mesmo caminho. Nunca mais volta para trás. Foi para um novo caminho que Deus lhes mostrou através de um sonho. Meu Deus, isso é o céu na terra, compreende? Vamos continuar. Eu estava lendo capítulo 1, o verso 1 do capítulo 3. O 2 diz assim, o verso 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, foi aqui o meu pegadilho. Da palavra, foi essa palavra aqui. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia. Vamos agora então continuar.
Agora somos filhos de Deus. Aleluia! Mas não é só isso. Não é só isso. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes. O que quer dizer semelhante? Semelhante significa parecido no aspecto, na aparência, e no caráter. Nós vamos ficar parecidos com Jesus no aspecto e no caráter. Aleluia! Quando Jesus se manifestar, guarda isso. Então, seremos semelhantes a Jesus porque veremos a Jesus como Ele é. Eu acabei de ler isso na Bíblia, mas eu estou reforçando agora. Só ao ver Jesus como Ele é, ficaremos semelhantes a Ele. Não há um termo que diz ver para crer. Então é isso mesmo. Quando nós virmos a Jesus, os irmãos não sabem, para que os irmãos estão guardados. Desculpa-me ter dito que os irmãos não sabem. Eu não estou desconsiderando os irmãos. Eu não quero dizer que os irmãos não sabem nada, mas nem sempre nós estamos pensando nos privilégios que nos esperam, amados irmãos. Estás sofrendo alguma coisa por amor a Cristo? Sofre. Hoje e amanhã, é o que for preciso. Porque Jesus, antes de se ir embora, nos avisou: no mundo tereis aflições. Quando ele estiver chorando, não tenhas dó dele. Amanhã para aí, já está dito que no mundo vai ser assim. Compreendo? Muito bem, deixa eu continuar. Ficaremos semelhantes a Jesus quando será isso? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Levou um bocadinho de tempo para perceber isso. Não sabia, estava pensando que seria no fim, quando Jesus se manifestar como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vem com a igreja. Não, por causa do resto que está escrito na igreja. Ficaremos semelhantes a Jesus quando será isso? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Deixa dizer uma coisa aos irmãos. Jesus ainda não se manifestou. Eu nunca tinha pensado nisso. Jesus fez o que fez, ressuscitou, andou aquele tempo, 40 dias na terra, etc. O Senhor nunca teve uma oportunidade para se manifestar ao mundo. Eu sei que o Senhor se manifesta, por exemplo, numa igreja, fazendo milagres, salvando pessoas, aparecendo, dando visões a pessoas, mas o Senhor nunca se manifestou ao mundo como Ele é, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, etc. Não. É por isso que muita gente considera Jesus ainda como menino, como nunca tenham, uma imagem de lenho, Jesus não é isso. Jesus não tem palavras que possa descrever. Eu vou dizer mais uma vez o que é que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, a estrela da alva, o lírio dos vales. Ele é tudo isso, amado irmão. Mas Ele ainda não se manifestou. Os irmãos já pensaram nisso? É verdade, mas vai se manifestar. O ponto está aqui. O momento que Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus não toca na terra. Não é dessa vez que tudo o olho o verá. Não é dessa vez. Ele não toca na terra. Diz a Bíblia que isso é um momento, dizem os pregadores e toda a gente, que isso é um momento, é menos de um segundo, é um abrir, fechar de olhos e não sei o quê. Mas vai ver ali, se os céus não chamam aí tempo, vai ver o que nós chamamos de tempo. Porque os que estão mortos vão ressuscitar transformados. Nunca se esqueça disso. Nós vamos ressuscitar transformados. A gente nunca mais pensa igual, nunca mais faz igual. Nós vamos ser transformados de riba a baixo. De cima a baixo. Não só os corpos vão ter o mesmo feitio,
Jesus foi reconhecido quando saiu da sepultura com o seu corpo glorificado. Eles conheceram à primeira vista, o Senhor prometia que eles não o vissem, mas ele tinha o mesmo corpo, tinha as mãos. Ele disse: estás vendo as minhas mãos, o sinal dos cravos aqui? Estás vendo o meu lado? Jesus tinha o seu corpo. Ele tinha entrado naquele lugar onde ele disse: estás vendo o meu lado? Ele tinha entrado lá sem abrir a porta nem sem guindar a janela. Jesus é maravilhoso, irmãos. Tira tempo para meditares no que Jesus te ama, o que o Senhor quer para ti e o que o Senhor tem preparado para ti. Deixa andar. Será isso vai acontecer vai trazer os irmãos para onde estava, por ocasião do arrebatamento da igreja. Estamos falando de um acontecimento tremendo, formidável, extraordinário e inexplicável. O que é que o versículo 13 está dizendo? Vamos ler, eu vou ler mais uma vez aos irmãos. Diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, e assim como ele é puro. Eu não tinha lido ainda esse verso. Todo aquele que nele tem esta esperança, em Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Agora, irmãos, estamos quase terminando. Fique sintonizado. Já somos filhos de Deus. Todo aquele que em Jesus tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E espera, como é que já chegamos a este ponto e ainda não estamos purificados? Silêncio. Neste ponto, nós já estamos purificados. Os irmãos leem esse verso em casa e não têm ninguém a perguntar, podem ficar aflitos, porque todo aquele que crê em Jesus tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como se compreende isso? Os irmãos conhecem o velho ditado? Estava tolo. Os irmãos não conhecem esse ditado? Estava tolo para fazer isso ou para fazer aquilo. Não conhece? Estava tolo para ir lá. Eu estava tolo para fazer isso. Estava tolo para pecar. Ele está purificado. Ele não se quer despurificar. Ele está purificado. Estava tolo para pecar. Eu não quero pecar. Porque se eu pecar, no way. Eu vou perder a bênção. Ele já sabe aqui tudo o que ele tem. Ele já é filho de Deus. Compreendes? Ele já é filho de Deus. Ele já é filho de Deus. E ele agora purifica-se a si mesmo. Ele não vem emendar a Bíblia. Ele vai se manter purificado. O Filho de Deus purifica-se a si mesmo. Quer dizer, ele vai se manter purificado. Ele não quer pecar. Irmãos, quem peca sabe que está pecando. Eu vou dizer mais uma vez. Quem peca sabe que está pecando. E alguns fazem um engano muito grande. Eu vou pecar só essa vez, Deus vai me perdoar. Está escrito na Bíblia que o Senhor perdoa toda a iniquidade. Não se brinca com Deus. Aquele que sabe que está pecando e está pecando para Deus perdoar amanhã, tu estás com a cabeça num ponto muito difícil. Tu estás num lugar muito perigoso, porque com Deus não se brinca. Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não se brinca com Deus. Deus perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso pecado. Eu não quero falar muito nisso, agora não é o assunto. Eu estou terminando já. Deixa-me ir ao assunto. Deixa-me ir ao nosso assunto. Todo aquele que em Jesus tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ele quer se manter purificado. Ele não quer nem pensar em pecar. Isso é o que é filho de Deus. Eu não quero pecar, eu não quero perder a bênção. E assim purifica-se não
pecando. O crente que é filho de Deus purifica-se não pecando. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Em nome de Jesus. Não vos esqueçais. Agora somos filhos de Deus. Essa palavra agora é muito profunda. É o mesmo que dizer até aqui foi o que foi. Mas agora somos filhos de Deus. Os irmãos querem dizer comigo? Agora somos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. O pastor Rafael está subindo, ele estará terminando nossa reunião com oração e estará orando por alguns dos irmãos que têm um problema na vida e que querem pedir ao Senhor socorro. Levante a sua mão diante de Deus e estaremos orando e intercedendo por vocês. Lembra-te que agora és filho de Deus. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa manhã maravilhosa na tua presença, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, maravilhosa, que vê ao encontro da necessidade de cada um de nós. Continua usando os teus servos que estão em iminência, Senhor, para falar da tua grandeza, Senhor, do teu poder, das tuas maravilhas, que é para que elas sejam manifestas no meio dos filhos de Deus. Sim, Pai eterno, te damos graças, Senhor amado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra esclarecedora. Graças ao teu nome, porque agora sabemos e queremos que somos, na verdade, povo teu, Senhor amado. Somos teus, como filhos teus, em Cristo Jesus, o Senhor. Meu Pai, eu te dou graças, Senhor, por cada mão que foi levantada ao trono da tua graça, Senhor amado. Que o Senhor possa esclarecer, Senhor. Que o Senhor possa libertar. Que o Senhor possa, porque o Senhor pode curar. Que o Senhor se manifeste no nosso meio com poder, graça e ousadia. Senhor amado, abençoa as nossas famílias, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que ainda não te tiveram um encontro real contigo, mas que não deixam de ser nossa família na carne, que elas também um dia te possam confessar e dizer que é filho e filha tua. Por isso a tua igreja ainda está aqui na terra para clamarmos por esse mundo perdido que jaz na perdição eterna. Ah, Senhor amado, mas maior é o que está em nós. Então ajuda-nos, Senhor amado, a levar a tua palavra de poder. Senhor amado, ajuda-nos a ser gratos a ti e compreender que só tu, Senhor amado, tens palavras de vida eterna. Pai Santo, por essas mãos que foram levantadas, Senhor amado, nós pouco podemos fazer senão clamar a ti, Senhor, mas opera, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, como está na tua palavra. E o Senhor não sai da sua palavra, o Senhor opera segundo o beneplácito da mesma. Senhor amado, eu te peço também, Senhor, por este ano que está afindando, que até aqui o Senhor nos ajudou, que a tua graça permaneça nas nossas vidas, Senhor, preenchendo sempre o nosso coração de alegria, mesmo em momentos de ternura. Amém. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor reine sempre nos nossos lares e onde quer que nos encontramos. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor amado, e ao entrarmos, Senhor, com a tua permissão no novo ano, Senhor amado, que o Senhor nos dê a paz, saúde e amor que a cada dia em que vivemos. Os teus servos sabem que o novo ano é apenas o findar do último de dezembro e começando no 1º de janeiro. Senhor
Senhor, um novo ano é muito mais do que isso. Que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes. E o Senhor é o sim e o amém. Pai Santo, leva-nos aos nossos lares. Continua abençoando o teu servo João. Mérito à direção da tua casa neste lugar. Com poder e graça, Senhor. E com paciência. Para que o Senhor dê paciência a eles, a nós, Senhor amado, para levar a tua obra como o Senhor quer que seja. Pai eterno, leva-nos aos nossos lares, dá-nos a continuidade de uma semana muito abençoada. Pai eterno, por tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, filhos de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E com isso, um abraço da nossa parte, um ano feliz e que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Os irmãos dizem amém.